Vamos lá. Vamos lá, agora vai. Bom, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva, mais uma, sobre tudo que a gente aprendeu, o que a gente viu no pior ano da sua vida, né? Vamos lá. Agora, agora vamos ver, agora vai dar certo. Bom, então, vamos. Agora foi, ó. Bora lá. Não deu certo lá, então vamos cá. Isso aí. Cadê as meninas? Deixa eu ver aqui. Não. Agora vai, vamos lá. Esperar um carregar de cada vez para ver se. Tava aqui espirrando. Pronto, agora já aceitei todo mundo. Agora foi. Aceita. Ah, Deus é mais. Mas sabe o que que é isso? É para testar qual é o nosso grau de persistência, né? Quem é mais Sim, teimoso? eu tenho amanhã até às 5 horas. 5h30 tem a outra live, né? Então, Nível hard, né? Sim. A gente Bom, precisa então vamos lá. descobrir qual é a treta. Mas vamos lá, gente. Então vamos falar de retrospectiva, né? Vamos relembrar o que nós estudamos, o que nós aprendemos, o que nós descobrimos, né, durante esse ano inteiro. Parando assim para analisar, né? Nós já estamos na reta final do programa Pior Ano da Sua Vida e pelo menos eu tenho muita coisa para comemorar, né? Foi um desafio muito grande, né? Assim, no começo, né? No dia que eu disse sim, que eu decidi fazer, eu sabia que era uma decisão muito importante, né? Já que eu ia fazer, eu teria que dar conta, né? Então, naquele momento estava tranquilo, né? Porque eu estava com uma rotina, depois a rotina mudou e eu tive que continuar fazendo as mesmas coisas, né? Encaixar tudo na rotina. E para vocês também, né? Aí nós estávamos no home office, a gente foi voltando, né, devagarinho, a nossa vida, né? Então, assim, Tá virando a Célia e a Thelma, e você? o que foi que você falou? Vocês duas estão assim, ó. Será que sou eu? É a minha, Thelma? pra mim tá normal. Não, ela tá oscilando mesmo. Eu acho que tá oscilando. Ah, tá. Mas vambora, gente. Vambora que. Não, não vamos embora, não. Pelo amor de Deus, não saiam daí, entendeu? Não saiam. Não, vambora a retrospectiva. Toca o bonde, toca o bonde. Ai, Vai lá. Toca o bonde. Então, assim, pessoal, vamos. Tem Eu acho que corações. isso aí, manda coração. Eu acho assim que já que nós estamos aqui hoje, aconteceu de tudo, né? Esse perrengue aí do Instagram, desde a hora do almoço, acho que é porque a gente tem que focar, né? Vamos falar o que precisa, né? Logo para ele não querer cair de novo. Bom, então nós temos, né, ainda várias atividades para fazer toda semana e nós tivemos que encaixar isso na nossa vida, né? Colocar lá, nossa vida já estava montada, né? E nós colocamos um monte de outras coisas, que foi o documentário por semana, um livro sobre desenvolvimento pessoal, que nunca era um livro curto, né? E um livro tão fácil assim. A Bíblia, né? Um livro da Bíblia, o jejum e as pílulas diárias. Tudo isso para a gente encaixar em 7 dias, né? E a gente era como se fosse. Tinha semana, né? Que eu tinha a impressão que era uma corrida contra o tempo, né? Porque eu tenho lá 7 dias para cumprir tudo aquilo.
e da melhor maneira possível, né? Aprender aquilo e não só passar por cima, aprender. Procurar um jeito de fazer para aprender. E, meninas, para vocês, né, assim como para mim, para vocês também, né, tivemos que encaixar tudo isso na nossa vida. Como foi para vocês gerenciar tudo isso, colocar de uma vez só na vida de vocês? Como é que vocês fizeram? Quais foram as estratégias, né? Porque às vezes aparece lá um imprevisto gigante na nossa vida e a gente tem que colocar ele aqui, né? Tem que colocar na rotina. E vocês fizeram o quê para conseguir conciliar tudo? Essas novas atividades, né, que eram obrigatórias, e com a vida, né, com a sua vida que já tinham as outras atividades diárias. Como é que vocês fizeram isso, né? Vamos dar falando e já ajudando quem está nos assistindo a como, né, colocar novas coisas na nossa rotina e conseguir fazer tudo, né, sem pesar principalmente. Então, bora lá. Por ordem, né, Fernanda? Sua vez, já que a gente... eu vou ser bem sincera, assim, no começo eu fiquei muito assustada, porque eu achava que ia ser uma coisa, primeiro dia 31 de dezembro, né, sobre o programa, e aí eu falei, nossa, eu queria muito fazer, mas aí eu fui fazer as contas aqui e falei, gente, eu não vou conseguir, né, aí beleza, passou. Quando foi, sei lá, dia 1º, dia 2, eu não sei que dia que foi que a Célia mandou para mim, Fernanda, comprei o curso e você está convidada a fazer comigo. Dia beleza. 31 de dezembro. Olha lá. Aí, tipo, né, falei, gente, presente de ano novo, né? E aí, fui fazer, comecei a fazer. O primeiro livro que eu vi, gente, eu falei, gente, não vou dar conta de ler isso aqui numa semana, não. E eu fui ficando desesperada, né? Porque não era só aquilo que eu tinha para fazer. Eu tava de férias, nem tava na praia com a molecada toda, né? Comigo. Falei, gente, que desafio. E aí, todo dia de manhãzinha, eu acordava e fazia um pouquinho. Aí, à noite, o pessoal chegava tudo cansado, jantava, tomava banho, aquela rolo, né? Colocava tudo para dormir e ia fazer mais um pouquinho. Então, eu comecei assim. Mas eu vou falar que foi muito desafiador, foi muito assim, eu tive que bolar estratégias, não que eu tenha conseguido 100%, porque eu acho que a gente sempre vai testando, né, muitas coisas. Então, não é que eu consegui, não. Eu fui fazendo aquilo que dava para fazer também. Então, eu foquei bastante nos livros, o documentário, o filme, eu comecei a colocar uma vez na semana para fazer em família, então, dependendo do que eu ia assistir, né, que dava para assistir em família, a gente já sentava, já assistia todo mundo junto, então, eu fui aproveitando, assim, os momentos, encaixando, né, e a leitura, eu comecei, assim, a ouvir muito, né, a leitura, audiobook, ia fazer anotações e coisas assim que agilizavam essa leitura e que eu conseguia assim absorver alguma coisa, né? Resumo, o que tinha para fazer sobre os livros, eu ando a agregar, né? Isso aí. E aí a Bíblia, no caso, eu fazia sempre de manhã, ia colocando junto com a minha meditação, né? Encaixando ali aos poucos e sem sofrer. Porque se a gente pegar e ficar na neura de, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, no fim você não faz nada, você não faz nem as tuas coisas, nem as coisas do programa, e aí fica aquele emboleiro, né? Então, assim, eu me cobrei menos, né? Teve momentos que eu falava, gente, não vou dar conta. Mas eu falava, vamos fazer o necessário e pronto, né? Então, foi bem assim mesmo, eu fiz, assim, dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu fiz o necessário, eu não fiz muito além daquilo, não. E foi bem desafiador, essa é a palavra, desafiador. Principalmente quando eu voltei para a rotina. Porque aí tinha que conciliar tudo, né? A rotina, o estudo. E eu nunca imaginei que eu fosse dar conta, porque às vezes a gente entra num curso, que nem na escola, né? A gente está sempre envolvido em alguma coisa, e aí você tem que pegar para ler, para estudar, não dá tempo, e aquele rolo. E os assuntos iam envolvendo tanta gente, né? A gente acabava ficando ali preso, né, naquele assunto, e ia ver a fundo, e foi bem legal. Certinho.
Fala aí, Inês. E que é a próxima, Inês, né? Vamos lá, Inês, para você. Achei que era a Thelma. Bom, eu, doida aqui, surtou, porque tinha que ser 100%. Desde o primeiro dia eu enlouqueci, né? Comecei a fazer 100% e como estava de férias também da escola e tal, eu comecei a fazer mesmo 100%. Depois veio a atividade física em fevereiro, lembra? No primeiro dia eu achei que eu ia morrer. Aí até que foi, chegou março, abril, um dia eu me abri com elas, falei, gente, eu não Tô dando conta, não. lembro gente, como que responde essa pergunta? Eu ficava louca, porque eu queria estar no top 50 lá. Só de curiosidade, hoje eu estou no top, sei lá, 280 e tá tudo certo. Porque realmente tem pessoas que, né, não sei, estão mais afinadas e tá tudo certo. Hoje, para mim, tá tudo certo. Eu fui dentro da consciência que eu tinha e eu fui vendo também ao longo dos anos, do tempo, dos meses, conforme as coisas iam acontecendo, e eu também entrei em outros cursos, né? E eu fui vendo que tinha muita coisa que também para mim não estava fazendo muito sentido. Então me ajudou a relaxar um pouco e me ajudou a focar no que de fato precisava ser focado, que eu não preciso entender de tudo 100%, né? Então eu tinha que ler, né? Tinha que ouvir, tinha que isso. E aí eu dei uma relaxada, falei, não, errar uma questão, duas, não vai ter problema. E a disputa não é com ninguém. Aí foi legal, durante toda essa construção, tudo isso, eu fui entendendo que a disputa não era com ninguém lá do game, era comigo mesma. Então, o que eu ia levar daquilo? Se eu tivesse seguido no ritmo que eu comecei, não sei nem se eu estaria aqui hoje, né? Devia estar em outro lugar. Mas, enfim, é legal quando a gente tem essa parceria, e é por isso que a gente, inclusive, fez, né? O Tudo Começa em Mim, porque quando uma de nós, né, sentia que estava escorregando em algum momento ali, tinha as outras três que falaram, não, bora, vamos fazer isso. Então, aí foi fazendo sentido e que o pior ano fez sim, dentro de cada uma de nós, das nossas expertises aí, todo mundo mudou e todos tiveram as vidas transformadas e cada um no ponto que precisava. Então, todo mundo viu, leu, ouviu as mesmas coisas e cada uma é tocada de uma forma diferente e cada uma conseguiu ter resultados diferentes, ouvindo, lendo, participando das mesmas coisas. Isso que é o bacana. E aí, eu, na minha retrospectiva, eu digo isso, né? Diferente da Fer, quando eu li aquele primeiro livro lá, eu falei, meu Deus, eu amei aquele livro, achei que para mim fez muito sentido, não é fácil de ler, né? Mas eu já me apaixonei naquele primeiro livro lá, eu falei, nossa, que legal. E aí, tanto que é o que, os 3, 4, né, que eu li inteiro, assim, eu lembro de alguma coisa. Esse primeiro foi o que mais marcou em mim. Então, a minha retrospectiva, que a gente chega hoje no final, na metade, hoje é dia 15, metade de dezembro, olha aí. Eu resumiria todo esse tempo, faltando agora 15 dias nisso. O meu crescimento pessoal, os meus resultados, e tá tudo certo. E aí agora todas nós 4 já renovamos para o ano que vem, e junto com a renovação do próximo
o 22, né, 2.2 lá, a gente também vai estar com esse projeto, que muitos estão ouvindo a gente aqui, está inscrito lá no grupo do WhatsApp, que inclusive está aqui, ó, no link de nós 4 que estamos aqui. E a gente, o ano que vem, a gente vai compartilhar esse nosso resultado, essa nossa retrospectiva aqui, e ainda participando de um outro, e mais as nossas atividades que a gente já tem, o nosso trabalho, os nossos outros cursos, e assim por diante. Para mim, o resumo de tudo isso foi só crescimento, foi só transformação, e tudo, como a Thelma gosta de falar, eu tenho certeza que ela vai falar. Em todas as esferas, né, Thelma? A Thelma fala isso, eu acho muito legal. Porque todas nós tivemos transformações e mudança de vida, não pode falar palavrão, mas em todas as esferas, isso que foi muito legal, né? Cada um. Eu, no meu caso, potencializei mais Bom, enfim, esse é o resultado de todas nós e é isso que a gente quer nesse nosso projeto que a gente está iniciando ali. Vai lá, Thelma. Tudo bem. Bom, olha que engraçado, né? Eu já vinha num movimento muito legal, né? Assim, já vinha muito movimento. Aí a Inês apareceu aqui. Thelma, o que você acha? Eu compro? Não compro? Eu falei, cacete. Mas Eu tinha, tinha, eu tinha acabado de falar assim, ó, eu não vou comprar curso esse ano, naquele período lá. Eu não vou comprar curso. Eu falei assim, cara, eu tô louca, aguarda para entrar, mas eu combinei comigo, eu não vou comprar. Mas eu, se fosse você, eu já teria comprado. Compra logo, que vai ser muito bacana e tal. E a minha pergunta principal era, você conhece esse moço? É de verdade mesmo? Posso... Então, assim, muito legal. E aí porque eu tinha feito um propósito e aquele período eu não ia comprar. Aí, de repente, né, ele fala assim, cara, não entra sozinho, não sei o que lá, né? Aí, tanto é que eu falei para Inês, aí ela me convidou, eu falei, maravilha. Eu falei, meu Deus, né, não vai adiantar nada, não comprei o curso, mas eu vou fazer, né, tipo, porque eu queria sossegar um pouco, porque eu já estava em muito movimento. E aí foi muito legal que, assim, aí eu falei para Inês, não fica só em mim, porque, assim, de repente tem alguma coisa dentro do programa, então arruma outras pessoas, porque dentro, né, do programa, o network é das coisas mais relevantes, né, dentro da proposta. Por quê? Porque Deus gosta de gente, Deus gosta de parceria, né? Por isso que ele fez os parzinhos, assim, né? E aí, mas diante de tudo, assim, eu já estava no movimento e eu achei fantástico, porque exatamente por causa disso mesmo. Porque quando, por exemplo, quando eu propunha, por exemplo, um desafio de 21 dias, 30 dias, 7 dias lá, quando eu propunha um desafio, a gente focava em uma coisa, né? Focava naquele segmento né, dessas 12 áreas da vida aí. E eu falava, cara, não está completo. E fora assim, é muito pouco. Por quê? Porque para a gente mudar um hábito, para a gente mudar uma percepção de nós mesmos, principalmente, né, quando já vem muito, com muita carga, né, assim, né, a idade não nega, né, tal. Então, assim, a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de fazer todos os dias. Sabe essa coisa assim, ó? Todos os dias. Cara, é igual o dia. Todo dia o sol levanta, né? E a gente canta o sol de todo dia. É desse jeito. Todo dia você toma banho, todo dia você come, todo dia. Então a gente precisa fazer exatamente como a natureza faz, como é assim que acontece. Então, eu sou muito aloprada, comecei que nem uma doida e tal. Tinha muitos livros que eu já tinha lido, muitos livros mesmo, assim, mas mesmo assim eu aceitava a proposta e lia de novo. Só que eu falei, cara, não dá tempo porque eu tenho um monte de coisas para fazer. E aí o que eu fazia? Eu falava assim, ó, naquela semana
nem se for um capítulo do livro, eu vou fazer uma live. Por quê? Porque eu pego aquilo, eu aprendo alguma coisa e transbordo, entendeu? Então, o meu movimento era sempre assim, ó, pegar e passar, entendeu? Então, era bem assim, ó, esse movimento, assim. E foi muito legal, entendeu? Depois, eu fui ganhando musculatura, né, pelo fato dessa prática de todo dia e de, assim, principalmente, o que foi me tocando demais foi a questão, assim, ó, ficava assim na minha cabeça, ó, se eu for para a espiritualidade, cara, tudo mais vos será acrescentado. Sabe aquele negócio assim, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado? Ficava ecoando na minha cabeça. Eu falava, cara, não é possível que viver é tão difícil. Não é possível que eu preciso aprender tanta coisa para dar certo, né? Essa coisa de dar certo, não é possível. Na minha cabeça eu falava, gente, eu não estou vendo alguma coisa. O negócio é mais fácil do que eu. E eu ficava assim, não, eu ficava olhando para lá e para cá e tal. E assim, realmente, a Inês está aqui, né? A gente foi catequista junto e tudo, muito tempo dentro da igreja. Hoje eu estava, não sei o que eu estava vendo, eu lembrei que, né, que eu era guia de oficina de oração, até que a Inês também fez comigo lá e tal, que era assim, ensinava a entrar em contato com Deus todos os dias, tinha sagrada meia hora, entendeu? E foi fantástico aquele curso da minha vida, foi uma transformação. Mas por que que eu perdi no meio do caminho? Onde que é que eu, né, que eu desviei, que eu foquei em outra coisa? E aí é muito legal, assim, né? Então eu falei assim, cara, é isso que eu vou focar, né? Então, igual a Fernanda disse, né? Que de repente ela não foi fazendo tudo. E eu, de cara, assim, eu fiz tal, vi qual era, vi muito legal, né? Mas aí eu falei, entendeu? Vamos lá na essência, que para mim é a essência, né? Então eu ia na coisa da semana, né? Na leitura do livro, na leitura bíblica, na live da semana e no filme, né? O documentário e no jejum. O jejum, todo mundo já está careca de saber que eu fico assim, ó, é para minha mortificação, a gente fala jejum não é para emagrecer, jejum eu quero essa mortificação da minha carne, eu quero dominar o meu corpo. Caraca, o corpo, entendeu? É a primeira fase, se a gente não domina o corpo, não é possível, como que eu vou entrar, né, nessa ligação com o espírito, né, e com a alma e com o espírito, não tem jeito. Se eu não dominar meu corpo, não tem jeito. Então, assim, eu fiquei muito focada, muito presente para esses dois pontos, que é a dominação do corpo e quando eu domino o corpo, né, quando eu tenho essa mortificação do corpo, é claro que o espírito, né, a espiritualidade, ela já aumenta mesmo. Por quê? Porque deu mais espaço, né? Agora eu estou conectada com aquilo que não passa. Então, para mim, esse programa valeu muito a pena. Tanto é que a gente, olha só que bacana, né? Mais outra coisa. Aí eu falei, Inês, vamos fazer live, porque nós somos parceiros, então nós vamos se encontrar pelo menos uma vez na semana fazendo live. Aí, de repente, fiquei sabendo que a Célia e a Fer estavam fazendo também. Falei, caraca, em Votuporanga, 4 pessoas. Não, vamos juntar as lives. Aí quando abriu, né? Porque aí eu falei assim, a gente faz... na semana, né, 2 a 2, assim, vai revezando. Aí, de repente, logo em seguida, abriu essa oportunidade de fazer as 4 aqui. Então, eu falo assim, isso também foi uma coisa muito, muito legal. Tanto legal, que a proposta dele para esse ano é juntar em clã, é juntar em mais pessoas. Por quê? Porque ele viu, né, que uma só
tá lá, toda semana fala, meu parceiro desistiu, meu parceiro desistiu, meu parceiro desistiu. E nós, de um jeito, de outro, arrastando, uma chorando, outra esperneando, não sei o que lá, nós estamos as 4 aqui, entendeu? Né? E aí, fora que assim, transbordando, por quê? Porque já pensamos, qual é o próximo passo? Cara, vamos ensinar essas pessoas o que a gente aprendeu, vamos dar, né, aquilo que a gente recebeu. E, com certeza, se a gente já está monstro esse ano, ano que vem nós vamos, sei lá, o que vai ter, deve ser 10 cabeças, assim. Por quê? Porque a gente vai... porque assim, porque a gente vai fazer o negócio, vai ensinar e vai... Você está entendendo? Então, vai mentorar, ser mentorada. Então, vai ser uma... Sabe, eu fico pensando assim, ó, sabe, aquela coisa assim, aquela roda, né? Que é o infinito, né? Ó, infinito, né? Então, é muito bacana, né? Então, é isso que aconteceu em mim. Fora, né? Nossa, gente, deixa para o segundo bloco, né? Deixa. É porque vai vindo um monte de coisa, muito legal. Legal. Então, assim, para mim, né, eu tive, assim, um pouquinho de dificuldade para conciliar família, né? A família, criança pequena, e aula em home office, gravação de vídeo, toda aquela coisa. Eu tive um pouco de dificuldade nessa questão. Mas aí, o que eu percebi, assim como vocês, é que eu precisava focar no que realmente fizesse sentido, né? No começo também, igual a Inês. Eu fui com tudo, né? O desafio, não, vou fazer tudo. Aí lá, né? Quase morri, né? Vou fazer tudo, tinha que preencher tudo lá. E aí fui fazendo, mas chegou um momento que não deu mais. Que estava tão pesado, e quando fica muito pesado, a gente para, né? Não vai nem para trás nem para frente, para. E eu percebi que eu parei. Então, o que eu tive que trabalhar em mim, aquela coisa de que, como a Inês falou, eu não vou dar conta de fazer tudo. Então, já que eu não vou dar conta de fazer tudo, eu vou escolher focar o que mais faz sentido para eu fazer, né? Então, eu ia fazendo tudo, mas no meu ritmo, eu não seguia mais tanto o ritmo, né, da semana. Eu me propunha a fazer as tarefas, né? E fazia. Os livros, né? Eu parei de ler e comecei a escutar. E quando eu comecei a escutar, eu descobri uma habilidade que eu tenho bastante de ouvido, de ouvir o livro e entender, que eu achava que eu não tinha, né? Eu achava que eu não prestava atenção quando eu escutasse o livro. Mas eu descobri que sim, que eu consigo compreender muito escutando. Então, foi bacana. Então, eu parei de ler e comecei a escutar, e às vezes eu lia, né? E também eu fui selecionando, né? O que é que eu consigo fazer agora. E pegava e fazia bem feito aquela coisa, né? Eu vou fazer essa pílula, então eu vou fazer bem feito ela. Esse livro, eu vou fazer bem feito ele, né? E foi muito bacana também a oportunidade que a Thelma nos deu, né? De entrar com ela, né? Eu penso que a Thelma é muito corajosa, né? Porque ela colocou lá a cara dela, né? E para quem nunca tinha nem falado nada na vida, né? Para uma câmera nem nada, que nem sabia, sei lá, falar direito, enfim. E ela deu, né? Eu penso que ela foi muito generosa nessa questão, né? Bem corajosa e generosa, porque ela nos deu a oportunidade de destravar. Se nós não tivéssemos feito isso, hoje eu ainda estaria lá, né, com o papelzinho escrito e tremendo. Então, assim, eu agradeço muito, né, por essa oportunidade. E fico muito feliz por eu ter tido a coragem de ter aceito a oportunidade, né? Como a Thelma disse, eu acho que foi na live do meio-dia, ou de ontem ou de hoje, que a oportunidade, ela vem, né? Se a gente não pega, ela vai embora. Então, eu fico muito feliz hoje por eu ter aceitado essa oportunidade, né? Até teve uma vez que a Inês não podia fazer, aí a Thelma me chamou para fazer. Eu nunca tinha feito. Mas aí eu falei que não, mas não é.
né, dei a desculpa de que eu não podia, mas na verdade eu não tinha coragem, isso sim. Mas enfim, aí tudo, né, se encaixou e estamos aí, né? Mas foi muito bacana essa questão de perceber, né? Quando tá pesado, eu tenho que perceber o que é que eu tenho que tirar, né? Tirar para poder conseguir continuar caminhando. Às vezes, né, Para o não fardo lá, parar, né? sim, para não parar. Porque às vezes está tão pesado de coisa que não faz sentido, que aí eu paro no tempo, em vez de eu continuar caminhando, né? Então, às vezes, eu parar, observar o que é que está sobrando aqui, né? O que está em excesso, então eu vou tirando, né? E aí vai ficando mais leve para eu poder conseguir para caminhar. E, né, buscando aí, né, consolidar como a Fernanda fala, vamos lá, vamos ver se dá certo. Para a Fernanda foi muito desafiador, né? Eu acredito que para todas nós foi, porque é uma coisa que pelo menos eu nunca tinha feito na minha vida. Um ano inteiro, começar no dia 1º de janeiro um curso, nunca. Dia 1º de janeiro, né? Começamos lá. E também, né, todas vocês falaram, foi na questão de ter muitas coisas para fazer, da sobrecarga, né? Que acabou acontecendo. E todo mundo, né, no que a gente pôde perceber, todo mundo teve que se organizar e focar no que fazia sentido, né? O que a gente precisa fazer e analisando assim na nossa vida, na verdade, não é só no programa o que a gente tem que fazer isso, mas na verdade todos os dias, né? Sempre parar e observar o que é que está pesando aqui. Então eu tiro, né? E para eu continuar caminhando, né? No dia a dia mesmo. E uma coisa também que, pelo que eu percebi aqui, né, que todo mundo teve, foi dúvida se aceitava fazer ou não, né? Se assumia esse compromisso ou não. Eu também fiquei com muita dúvida. Eu, na verdade, eu tive assim, eu fiquei demorando, né, para comprar, comprei no último dia. Foi até bacana que o que me fez decidir comprar, eu decidi no dia 31. Foi o dia que a gente estava correndo, né? Tava até na subidinha, perto da casa da Thelma, lá a gente correndo os 15 quilômetros, na subidinha lá, né? E a gente conversando, né? A Fernanda anima o caminho inteiro. E aí a gente começou a falar disso, aí a Fernanda. E naquele momento, lá naquela subida correndo, me deu uma vontade enorme. E assim me deu coragem. Eu pensei, não, eu vou comprar. Vou comprar, sabe? Correndo lá, me deu coragem, lá na subida. E assim, e eu penso, né? Eu tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Como a Inês sempre fala, né? Quando eu vou decidir alguma coisa, eu pergunto aqui, né? Quando eu sinto aqui, né? Eu tenho que sentir aqui. E foi o que realmente aconteceu. Eu senti aqui e aí eu decidi, eu fui lá e comprei, né? E foi uma decisão muito assertiva, eu penso, porque transformou muito a minha vida. E o que nós também percebemos aqui na fala de todo mundo começou, né, querendo cumprir tudo, né, fazer tudo, não podia faltar nada, tinha pontuação lá, né, não, eu quero ficar lá entre os primeiros, né, e tal. Mas aí a gente percebeu que não dava, então todo mundo foi ajeitando, né, colocando lá na sua rotina o que dava. E também, né, o que a Thelma colocou bastante é a questão da espiritualidade, né? Ela focou bastante e eu também aprendi a ler, né, fazer a leitura diária da Bíblia, porque antes eu frequentava a igreja, mas não realmente não refletia profundamente a Bíblia como eu deveria. E esse ano eu percebi que, na verdade, era superficial o que eu fazia. Até porque eu não entendia, né? Eu precisava que alguém lesse, fizesse lá o sermão para eu poder entender. E agora eu consigo fazer isso, né? Quando eu me proponho a parar, ler e entender, eu consigo entender o que aquela mensagem, trago alguma coisa para mim e também consigo aplicar na minha vida. E eu não sabia fazer isso. Quantos anos indo na igreja, mas não sabia fazer isso.
porque eu realmente não tinha focado na espiritualidade, como a Thelma disse. E esse ano eu fiz isso e foi muito bom. Fez muito bem. E uma coisa que todas nós fizemos aqui foi aprender fazendo, né? A gente recebia lá a informação, né? Estudava e a gente vinha aqui e compartilhava do nosso jeito, né? O que a gente tinha absorvido, né? O que a gente tinha ficado de bom pra gente. Então, o que a gente, né? O que fica a certeza é que quanto mais a gente fala sobre o que a gente aprendeu, mais a gente aprende, né? Mais aquilo internaliza na gente. Né? Bom, não sei, Fer, se eu consolidei, mas enfim. Tá lindo, tá lindo. Maravilhoso. Ó, gente, vou falar um negócio. O Pablo, o ano que vem, ele vai visitar lugares, entendeu? E ele tá querendo fazer clãs mesmo, entendeu? Assim. Então, a gente precisa fazer um grande movimento, entendeu? A gente, né, eu quero muita gente junto com a gente, por quê? Porque quanto mais vidas transformadas, mais a gente vai ficando na graça, sabe? Eu fico pensando lá, voltando na espiritualidade, aquela coisa assim, ó, a gente tá com cinco talentos na mão, entendeu? O que é que nós vamos fazer com esses 5 talentos? Nós vamos enterrar ou nós vamos triplicar, multiplicar, quadruplicar aí, entendeu? Por quê? Gente, essa transformação que aconteceu na vida de cada um aqui de nós, cara, eu quero para todo mundo, entende? Eu quero para as pessoas, eu quero, né? Então, eu fico pensando já, né? E aí vocês já vão visualizando aí, o cara descendo de helicóptero aqui, entendeu? O cara descendo de helicóptero aqui, e nós, ó, tudo começa em mim, né? Tudo começa em mim, tudo com as camisetinhas lá. Eu já estou visualizando isso. E vai acontecer, entendeu? Assim, é um barato. Vai acontecer, muito legal. Bom, já que a Thelma pegou um pedacinho, também vou falar, que eu não falei antes, eu lembrei, até anotei aqui. E o mais interessante, lá em janeiro, que foi uma experiência doida para mim, tenho certeza que para vocês também, foi explicar para todas as pessoas o que significava o pior ano da minha vida. Então, pensa, eu vinha vindo de uma separação, e aí quando eu saio nas redes sociais, pior ano da minha vida, nossa, o que eu recebi o que eu recebi de condolências, tipo, calma, vai ficar tudo bem. Aí não podia deixar de falar, né? Senão não seria eu. O que está acontecendo na sua vida? Eu posso te ajudar? Nossa, vai piorando. Não vai ser piorando, não. Nós estamos aqui para dar uma pessoa. E você é uma pessoa tão para cima. Não pensa assim, não. Então, mas é que assim, é que eu também demorei um pouquinho para entender o porquê do nome, né? Mas aí depois eu entendi que, na verdade, é que quando a gente começa a aprender, é mais difícil, né? O começo do aprendizado é difícil. Então, esse ano nós passamos inteiro aprendendo, e não foi facinho, não, né? Nós tivemos que buscar energia, né? Todo dia, para a gente se propor a aprender, porque é bastante pancada, né? Toda semana vem um livro que fala que a culpa é tua, e a culpa é tua, toda vez, né? Então, a gente ia tendo que trabalhar tudo isso dentro da gente. E é o pior ano da sua vida, porque é onde a gente tem que aprender, começar na base, né? A base, fortalecer. E para a gente fortalecer, a gente tem que tirar o que não serve, né? E deixar só o que serve. E esse processo que é difícil, né? Que é o pior. Então, por isso o pior ano da sua vida, né? A partir de agora, a gente já, como disseram lá na live de segunda-feira, a gente já engrossou o couro, né? Já está mais tranquilo, já. Mas eu, antes de começar, eu fiz o livro. Eu fiz o livro inteirinho, fiz os exercícios inteirinho dele. Entendeu? Porque eu não ia fazer o curso, né? Então eu falei assim, então vou
vou fazer o livro, depois aí me deram o curso, eu não sei se foi no 12K que tinha o curso, né, dentro dele, enfim. Falei, não, vou pegar pelas beiradas aqui. Então, eu fiz um esquenta bom. Fiz um esquenta bem bom, assim. Na hora que eu entrei, já estava aquecido o negócio. Mas bem legal, bacana. E assim, a gente sabe que eram pílulas que tinham que fazer todo dia, né? Exercícios práticos, todo dia um exercício prático. E para vocês, teve algum exercício, alguma pílula que para vocês falaram, nossa, essa vai dar trabalho, que vocês sentiram bastante dificuldade? Qual foi? Ou quais foram, né? Difíceis. Quando eu escuto vocês falarem do pior ano, eu lembro sempre da questão da terra, né? Para a gente começar a plantar, a gente vai ter que cuidar da terra, a gente vai ter que arar, vai ter que adubar, vai ter que cuidar, vai ter que esperar. E aquela coisa assim, né? Depois a gente planta, e aí a gente espera mais um pouco. Então, eu vejo esse ano como esse ano mesmo que a gente preparou essa terra, né? Que a gente mexeu bastante, que a gente foi criando raízes e criando condições para que essas raízes realmente se fortalecessem. Então, a fundação, né, o fundamento ali, ele precisa estar bem alicerçado, que nem acho que alguém colocou, né, num post aí da nossa live. Então, se tiver bem alicerçado, a coisa funciona. Para mim, a pílula que mais pegou foi a primeira, lá nas 52 coisas. Eu ia falar. Nossa, eu falei, gente, eu falei, Até se hoje eu todo tô dia, fazendo aquilo. eu falei, se todo dia for assim, eu tô no sal, porque eu não vou dar conta. Eu lembro que eu fiz 27. Eu pensava, e eu não conseguia pensar em mais nada. 27, gente. Depois disso, eu ainda falei, eu fiquei mais uns 3, 4 dias, quase a semana inteira eu fiquei pensando naquela pílula. Porque foi um pega, né? Sim, Você pensar em 52 coisas que você precisa E mudar. aguarde, vai ser a nossa primeira também. Aguarde, Então, quem vai estar. então, assim, ó, eu falei, é muita coisa, gente, para pensar, né? Numa tarefa. Mas, enfim, depois a tarefa foi ficando mais, né? Mas quando tinha que fazer essas listinhas, assim, de 7 coisas, 10 coisas, eu falava, meu Deus do céu. Com o tempo, a gente vai treinando tanto isso que chega uma hora que você fala, ah, eu já sei. E aí já, né, já sai logo, rapidinho. Mas no começo é muito sofrido. E aí eu lembro de uma parte que ele falava assim que uma hora de estudo tem que ter 20 horas de aplicação. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falava, como é que eu vou fazer? Aí eu ficava pensando, né? Eu começava a conversar aqui em casa com meu marido, aí eu falava, eu embolava no assunto, já enfiava o assunto no meio e já começava a falar com ele e falava, bom, uma hora já foi aqui. E o mais legal é que nessa de ir conversando com ele e falando das coisas, né, que tinha lá, sem perceber, eu falei para ele, eu comprei o 2022 e já falei para ele, você vai fazer comigo. Por quê? Maravilha! Ele já tá por dentro, né, assim, dos assuntos, daquilo que a gente fala e tal. E é bem legal esse praticar, porque é muita ênfase, né, no praticar, no ensinar, transbordar. Então, é muita ênfase nisso. E o mais legal de tudo é que, aos poucos, quando a gente começa a fazer olha lá, a Lenira tá ficando assustada. Não fica não, Lenira. A gente fica super assustada no começo, porque não é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer. Mas, aos poucos, parece que aquilo vai entrando na gente e vai ficando natural. Por exemplo, quando a gente começou com os nossos projetos lá na escola, a gente começou a perceber as dificuldades que nós tínhamos e as dificuldades que as pessoas também estavam enfrentando. Então, aí o que a gente fez? A gente resolveu aplicar isso com os professores, né? Conversar com os professores e começar algo com eles.
pensando nessa volta, né? Porque a gente estava home office, a gente ia ter que voltar para a escola. Então, pensando nessa volta, a gente já começou a fazer esse trabalho. Depois disso, a gente montou um grupo dos pais. Então, aí a gente ia também trabalhando com os pais e acalmando os pais nessa volta, né? Falando como é que estava sendo a semana e tal. E depois a gente começou a aplicar com os alunos. Então, a gente foi fazendo esse exercício, né, de praticar, de passar adiante a informação, de transbordar. E chega uma hora que está tão na gente, tão natural de falar sobre isso, de perceber aonde que está pegando, né, onde tem medo, aonde tem ali uma dificuldade que dá para a gente trabalhar, e até na gente mesmo, que fica uma coisa tão gostosa de fazer. Então é muito legal, é um exercício, aquele exercício que realmente faz você avançar, né? Entra em movimento e aí você não consegue mais ficar parado, porque a semana que fica muito tranquila, que o livro é pequeno, que tem pouca coisa para fazer, a gente fala, gente, mas como assim? Será que sou eu? Será que eu não estou fazendo as coisas direito, né? Mas é aquela coisa da gente estar sempre pilhada, né? Fazendo alguma coisa. E eu já sou ligada no 220, então a semana que está muito calmo, eu estranho. Mas é muito gostoso. E pensando nesse clã aí agora, né, nesse modelo de clã, a gente vai ter muita coisa para, né, para passar adiante. E você citou, a Célia citou a questão da live, para mim também, assim, eu achei até bem corajosa de abrir esse espaço para gente, que a gente chegava aqui, a gente não... divertida, infantil. Forte, nossa. A gente não sabia nem entrar na live, a gente falava como é que faz esse negócio, né? Oi, Michele. Então a gente não sabia como é que entrava, a gente, tipo assim, a Célia até fazia um roteirinho lá, mas no começo a gente ficava mais presa no roteiro, né? Aí depois a gente, vambora, entra e vambora, né? Então, mas é muito legal isso, porque a gente começa a perceber que se a gente não fizer do jeito que sair, saiu, a gente não vai fazer nunca, né? Aquela coisa de sempre tentar o novo. E foi muito legal, foi muito bom. Hoje eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, que desafio, mas assim, que bom que foi, né, topar esse desafio. Eu imagino a Célia, lá no começo, acontecendo isso que aconteceu hoje. Ai, e agora? Eu saio? O que eu fiz de errado? Ai, não vou aparecer. Eu tinha desligado o celular, isso sim. Bacana que a gente vai, como se diz, tirando, desmascarando aquele medo, né? O medo de estar aqui. Às vezes eu esqueço que estou aqui com a câmera ligada, eu acho que eu só estou conversando, né? E a hora que eu percebo, eu falo, opa, peraí. Porque, assim, é uma coisa que ficou... Não tem uma cobrança de ninguém, né? Cada um faz o que consegue fazer do seu natural, né? E é bacana isso, né? Como se diz, essa aceitação que todo mundo tem por todo mundo. É muito bacana, né? Porque cada um respeita o limite do outro, né? E a gente também pratica bastante aqui o que a gente falou hoje, né? Que é a questão do perdão, né? O outro fez errado, tudo bem, né? Beleza, vamos seguir. A gente dá risada e continua. E é muito bacana isso, né? A gente chegar nesse ponto aqui, né? Quando nós começamos lá atrás, né? Eu não imaginava que estaria assim hoje, né? Eu nem imaginava que eu ia continuar, enfim, mas é muito bacana. A gente não imaginou que ia chegar tão longe, né? Porque a gente começar lá, janeiro, sem saber o que ia acontecer. Às vezes a maioria do tempo a gente ficou, do ano, até agosto a gente ficou em casa. Então, por mais que tinha correria, ao mesmo tempo a gente estava em casa, né? Então a gente conseguia fazer. Quando a gente volta para o serviço, volta para
né, para a escola, dentro da escola, e aquela rotina doida, a gente começa a ficar, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente foi tentando e foi conseguindo, né? Não foi só uma coisa assim, vamos ver no que dá. Foi dando certo. Então, é muito legal a gente perceber que, né, que a gente evoluiu e que a gente não desistiu. Sim. Sim. Bom, para mim, as pílulas, as atividades que mais de verdade mesmo me incomodou foram as de domingo, porque todas elas relacionadas com família, lembra? Todos os domingos, então era focar no almoço de família, focar em alguma coisa, e tudo, e como eu, né, estava no momento sozinha, eu era minha família mesmo, então eu não gostava muito, não. Eu preferia as atividades da semana, que eram todas relacionadas a outras coisas, né? Então, todo domingo eu ficava meio bad, dava uma bad, tipo assim. E também as pílulas também, quando falava de dizer não para alguém, né? Diga 3 nãos para nananã. E aí, Decepcione uma pessoa, decepcione uma pessoa. Confronte! confronte. Não, isso aí era trash. Networking, né? Então vai lá. E eu fazia, né? Mas era meio complicado para mim. Aí do restante foi de boa. Quando era eu comigo mesmo, tá tudo certo, né? E é aquela coisa da gente, do outro na vida da gente. Até que foi, né, um ano testando, né? E aí, para a gente chegar aqui hoje e falar, não, eu resisti, eu modifiquei muita coisa, não significa que foi 100%, mas assim, de 0 a 10, eu me coloco num 7 aí e já me sinto vencedora, né? Que eu acho que é um percentual bem legal. E é isso, para mim, os mais dificultosos foram mesmo os domingos, que eu tive que na verdade, o físico, até uma fala, assim, no início, ela até falou da questão do corpo, que para a gente acaba não sendo muito complicado, né? Quando mexe naquela coisa que já está doendo aqui na nossa criança, que já está doendo aqui dentro, e você fala, caramba, né? Bora. Mas estamos aí, bora para a próxima etapa agora, né? Mas o que eu percebi, né, que na verdade, assim, por exemplo, tinha uma pílula que eu não dava conta de fazer, eu não, sei lá, né, me sentia... Eu falava, cara, vai vir outra vez, entendeu? E talvez eu estou num outro momento que eu vou dar conta de fazer, você entende? Assim, então, teve muitas que eu falei, cara, não vou ficar brigando, não. Não vou fazer aqueles negócios, realmente, assim, aqueles negócios de 7, 5, não sei o que. Eu falei, meu Deus, né? Mas é um barato, porque assim, ó, por exemplo, olha que engraçado. Quando tinha aquelas coisas assim, né? 5 alimentos que você que é tóxico, né? Assim, que faz mal, tal, e trocar por 5 alimentos que, que é bacana, né? Então, isso aí eu fazia, cara, mas assim, eu falava, meu, se não for 5, se for 2, se for 3, entendeu? Assim, já tá maravilhoso, porque eu tenho certeza que vai voltar, entendeu? Assim, tenho certeza que vai voltar. Por exemplo, a primeira vez que foi aquele jejum de só comer uma vez, eu sou uma pessoa que eu passo bem sem comer, eu não passo mal, entendeu? Eu fico, assim, legal, assim, se eu tomo água, eu fico, né? Mas o fato de ter uma coisa, assim, entendeu? Que eu tinha que fazer, aí a criancinha, né, que ela quer escapar. Então, assim, eu tenho que ficar só, fazer uma refeição só. Menina, a primeira vez, não é que foi difícil em termos de passar fome, não é isso. É assim, uma gastura, um negócio assim, não. Aí, de repente, hoje eu faço, ele não faz, eu faço. Semana retrasada, acho que eu falei assim, faz tempo que ele esqueceu daquele lá, né? Falei, vou fazer aquele lá. Vou relembrar. Aí eu fui lá e fiz uma semana inteirinha só tendo uma refeição e tal. Então, são umas coisas bem
E tinha outras que eu instigava também a Gabriela, né? Então, por exemplo, aquela uma que era para comer um alimento só, lembra? Que era de tudo quanto é jeito, né? E eu peguei a couve, né? Peguei a couve. Era couve em suco, couve refogada, couve em salada, né? O dia inteiro couve, couve, couve. E eu adoro, e foi tudo bem. Aí ela ficava assim, mãe, por que você não pegou, sabe, tal coisa? Ó, então ela fica, olha que bacana. O lance, não, o lance de ficar pensando, entendeu? E aí, sabe uma coisa que é um ganho muito grande, que tem por trás de tudo isso, que a gente falou hoje, né? Que pessoas medíocres fala de pessoas, né? A gente para de falar de pessoas, porque a gente quer falar disso. Cara, você conseguiu aquilo? Não sei o que lá. Você quer falar. Aí você lê um livro. Meu, o que é aquele livro? Não comprei um para minha mãe. Eu tive livros que eu comprei para minha mãe, entendeu? Comprei. Até outro dia a Célia falou, que livro que vocês acham que eu nem sei que livros que eu acho que eu usei. Eu fui comprando aquilo que foi movimentando em mim, eu ia comprando. Eu tinha um monte já, né, assim, realmente, assim, né? Mas outro, aquele enraizado, gente, o que é aquilo? Enraizados Entendeu? é Assim, maravilhoso. puta, eu comprei um para minha mãe, comprei um para mim, eu tô assim, ainda comprei de atacado, assim, entendeu? Então, tem coisas que realmente era muito difícil, entendeu? Mas eu não me importava. Eu não sei se eu me boicotava um pouco também, né? Mas eu falava, uma hora ou outra, vai vir de novo, né? E aí, de repente, eu vou estar em outro movimento, outro momento, e de repente. Então, realmente, assim, ó, hoje destravou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Essa questão de. Eu era bastante destravada em algumas coisas, mas eu forçava no sentido assim, sabe aquele lance que a gente estava falando, vai com medo mesmo, tal, aquela coisa? Hoje não tem mais esse negócio, vai com medo, não. Eu só vou, entendeu? Eu deixei o medo em algum lugar, não sei onde que ele está, não. Então, teve várias. Essa de 52, até hoje, inclusive, eu fico, né, assim, agora fazendo o meu planejamento, né? Falei, lá vai eu fazer a lista de novo, né? Então, assim, mas agora já ficou até mais fácil, olha que bacana, né? Até mais fácil, por quê? Porque realmente eu tenho que fazer essa faxina, tirar as coisas que estão me incomodando, que está, né? Enfim, e assim, bem bacana, mas é isso, sei lá. E outra coisa, assim, que é muito legal, por exemplo, eu tenho 2 cadernos, né? Do Piorano. E aí eu lembro, por exemplo, eu lembro de um livro que eu fiz a anotação e eu lembro exatamente a anotação que eu fiz. Então, sabe essas coisas assim, eu falo, nossa, aquela anotação, vou pegar ela. Aí, vai em cima. É muito legal. Você quer fazer um texto, você cata aquele negócio, é demais, né? É muito bom. E a gente fala assim, mas, gente, como que eu vou fazer esse negócio? A gente começa pensando assim, né? Como que eu vou fazer esse negócio? E o negócio entra na gente de um jeito que depois você não consegue ficar sem ler uma semana, né? Fica tão, né? É muito legal isso. E sabe o que é muito legal também? O fato de, por exemplo, né, ter pílulas diárias, ter a coisa semanal e tal. Então, por exemplo, é o que a gente vai oferecer também para as pessoas, né? Então, as pessoas vão entrar e ela não conseguiu fazer hoje. E ela vai entender que o que era hoje. Ele já passou, ficou lá. Talvez você vai capturar num outro tempo ele lá. Mas deixa lá, vive o de hoje. Tem outra hoje. Né? É que nem o maná, né? Não deixa é que nem o maná. Só vai cair nesse dia. De hoje você come hoje. Não dá para guardar para amanhã. Então, e é isso, né? Essa mágica, né? Essa é a mágica de fazer aqui no seu dia, basta as coisas do dia, né? Então, é muito legal isso, bem legal mesmo. Então, eu falava, nossa, perdi um monte. Não tem problema, vai lá, pega aquela de hoje e manda ver, entendeu? Ai, não, para de ficar. Ai, meu Deus. Olha só,
quando eu me lembro, quando a virgindade era muito tabu, né? Assim, e aí, no meu tempo, assim, a gente não. Hoje em dia parece que está tudo muito liberado, mas no meu tempo não era tão liberado. E aí, o que acontecia? Eu percebia que algumas amigas minhas que tinham perdido a virgindade, aí elas falavam assim, agora eu já perdi, entendeu? Assim, tipo, vou transar com todo mundo, sabe aquela coisa assim? Agora. Falei, cara, não é bem assim, não, pô, parar, entendeu? Assim, você tem que cuidar disso, entendeu? O que eu quero falar é assim, a hora que você perdeu o negócio, cara, volta, você tenha consciência, volta e continua. Ai, não, porque sabe aquela coisa assim, outra coisa também de Agora regime. vai, né? Tipo assim, chuta Hoje o eu comi balde. já mesmo, agora eu vou comer um monte. Aí não, você Chuta o lembrou? balde e depois vai ter que buscar. Exatamente, entendeu? Então é muito legal isso, assim, eu fico pensando, vem um monte de coisas que eu falo, cara, que legal, é isso aí, ó, você acreditava nisso, e é isso mesmo, né? Então a sua vida acontece agora, não é ontem, não é amanhã, é agora. Então, assim, ontem que você fez, fudeu, já foi, né? O que é que você vai fazer de agora em diante? É bem legal, é bem legal. Bom, assim, eu também me incluo em tudo que vocês disseram, né? Teve pílulas, principalmente aquelas que eu tinha que falar para alguém alguma coisa, né? Se eu gosto, me declarar, foram as mais difíceis para mim. É o que eu tive mais dificuldade por conta da minha criança interior. Então, é o que eu penei mais. E tanto é que nem sempre eu falava ao vivo, né? Às vezes eu gravava um áudio porque ainda não conseguia falar. Então, mas foi devagarinho quebrando isso. Ainda está, né? Devagarinho. Mas, assim, eu sempre fiz, né? Lá naquela dificuldade, né? Chorando lá, tremendo, mas fazia. Porque eu sabia que se eu fizesse, ia me fazer bem, né? Eu ia desbloquear. Então, se a gente tem uma dificuldade, para a gente vencê-la, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? Isso é criticidade. Criticidade, isso é muito legal. Muito legal. Uma outra coisa também que eu percebi é que acho que depois de tantos livros lidos, ninguém pode falar uma coisa. Você sabe sobre isso? Que a cabeça quase pira, né? De tanta ideia que traz. Misericórdia, eu fico quase zonza. Aí o que eu faço? Eu anoto. Eu anoto. É tanta coisa que vem, né? Uma pessoa fala, vamos fazer isso. Já aparece 1000 ideias, né? E aí né? Aí às vezes eu pegava e ficava falando para Fernanda, vou fazer isso. Mandava tanta ideia para ela, coitada. Ela que é bem assim, né? Objetiva de ficar doida e nunca reclamou. E agora eu anoto, né? Porque vem muita ideia com facilidade. Quer dizer, esse exercício que nós fizemos de ler bastante desbloqueou a área de ideias, né? Vem ideia com facilidade. Vem, propõe alguma coisa, as ideias já ficam, aparecem com facilidade. Então, isso é muito bacana. Então, é o que vocês falando aí, né? Na dificuldade, né? Quando a gente encontra uma coisa difícil, né? Um desafio aqui, que para a gente é muito difícil, o que é que a gente pode fazer? Primeira coisa, observar, né? Parar, observar aquele obstáculo lá. Depois, a gente procura estudar para aprender sobre aquilo. Depois, a gente pratica para resolver. A gente transborda, fala o que a gente aprendeu, né? E para fazer isso tudo, a gente precisa de coragem, né? Só os corajosos conseguem fazer isso, né? Enfrentar lá o desafio. Eu tenho desafio, eu vou para cima, eu vou tremendo, eu vou com medo, eu vou chorando, mas eu vou. Vou para cima dele, venço e continuo. Então é preciso coragem para isso, né? Então, só quem tem coragem, é só quem tem medo, né? Quem não tem medo não é corajoso, só quem tem medo que vai lá e enfrenta com medo mesmo. E também, uma outra coisa também que vocês falaram é sobre os detalhes, né? Quando a gente está com um desafio grande para resolver, a gente não pode se prender às coisinhas mínimas que a gente não conseguiu, né? A gente tem que olhar no todo para a gente poder conseguir seguir adiante, não se prender em detalhes.
e todas as vezes que precisar, a gente sempre pode voltar e recomeçar, mas nunca parar, certo? E assim, para a gente finalizar, né? Como foi para vocês essa coisa da gente caminhar junto no grupo, né? Fazer esse curso em grupo? Qual é o aprendizado que vocês tiraram disso? Quais foram as dificuldades? Porque quando a gente está em grupo, a gente sabe que não é um processo fácil, né? A gente tem que exercitar bastante a aceitação, né? Porque cada uma aqui é de um jeito completamente diferente. Cada uma tem o seu jeito. E a gente, né? Eu acredito, né? Eu penso que a gente se deu muito bem, né? Então, como foi para vocês, né? Quais foram os aprendizados? O que vocês o que vocês tiram, né, dessa nossa caminhada em grupo, né? E falar também para vocês qual a importância de se caminhar em grupo, para quem está aí observar que, né, o que tem de bom quando a gente faz alguma coisa em grupo, no grupo. Ó, eu acho que a experiência, né, a proposta de viver uma experiência diferente é muito boa. E esse ano, particularmente, a minha proposta era experimentar coisas diferentes, né? Então, estar em grupo, trabalhando nesse programa em grupo, para mim foi uma experiência diferente também. A gente tem a experiência lá da corrida, e na corrida, assim, por mais que seja um esporte individual, eu corro e faço o meu. Só que depois que eu termino eu chego lá na linha de chegada, eu volto para buscar minhas amigas, né, que ficaram lá para dar, né, Thelminha, para dar um incentivo, né, vamos gente, vamos lá, tá chegando e tal, aquela coisa. E é muito bacana isso, porque você não tá sozinho, né, é aquela coisa de, vamos lá, que você não tá sozinho, a gente tá aqui, tá chegando, a gente tá te apoiando, e isso é muito legal. E aqui foi mais ou menos assim, né, na nossa corrida aqui do ano. Porque teve momentos, assim, que eu tava, nossa, desanimada, eu falava, gente do céu, será que vai dar certo esse negócio de live, e aquela correria, vai no mercado, e aí chega em cima da hora, e liga aqui e tal. Tá, a hora que termina, a gente falava, ai, que gostoso, olha, que legal. Aí você recebe uma mensagem, né, da pessoa, nossa, hoje a live tava demais, nossa, que bacana. Então, aí você vai se animando. Aí tem um dia que um tá mais desanimado, a gente fala, não vai desanimar, não deu certo o banho gelado, vamos poder tomar banho quente mesmo e vamos embora, né? Não tirou o café essa semana, não tem problema, vamos lá. Então, a gente estava sempre assim. Então, é igualzinho na corrida. Tá chegando, vamos lá, né? Não desiste. Isso é muito bom. A gente experimentar isso, né? A gente viver essa experiência, cada um contribuir com aquilo que sabe, né? A Célia, a mulher da organização do roteiro, né? De tudo arrumadinho. A Inês é da vivência, do prático, do real. A Thelma é a mentora, né? Que está sempre ali estudando, que está trazendo uma informação diferente, que está colocando e ajudando a gente a aplicar. Então, isso é muito bacana. Esse movimento que existe não é um movimento assim só de musculatura, não é o corpo, né? Não é só o corpo que a gente está experimentando aqui, prático, né? Na experiência física. É a mente, que a gente começa a pensar de um outro jeito, que a pessoa fala uma coisa e a gente fala, realmente, isso é mais ou menos por esse caminho que eu tenho que ir, né? É o espírito que tem que estar alimentado, que a gente tem que se policiar, o que a gente está fazendo, se a gente realmente está colocando a carne ali no eixo, para estar alinhado. Então, isso foi muito bom. Legal isso que você está falando, Fer, porque eu penso na minha humilde desabafo, vamos botar assim, que eu fui a que mais aproveitei esse grupo, porque como eu comecei com os 2 pés no peito aqui, né, querendo ser a fodona,
E aí depois eu entrei junto no Bia Líder, que a proposta é totalmente oposta daqui do Pablo, que é, enquanto é a gente aqui, sangue, suor, Lágrima e gordura. lágrimas e gordura, o estilo de vida do Bia Líder, sem luta, sem esforço, sem guerra. Então, aquilo na minha cabeça... Contraponto, né? Meu Deus, foi um contraponto muito grande. Enquanto estava todo mundo falando que tem que lutar, que não, sem luta, sem esforço. Então, para mim colocar tudo isso de novo na mente, conseguir dar passos e falar que sim, né? Que eu entendo essa percepção de sangue, suor, lágrimas e gordura, tanto que eu fui a última a comprar o 2022 justamente por conta disso. Falei, será que eu não vou brigar aí com o meu estilo de vida e tal? Depois, não, bora mais um ano. Se eu conseguir conciliar isso aí nesse ano que passou e deu certo, porque eu tanto cresci, né? Peguei o que me fazia muito sentido aqui no programa e também o que me fazia muito sentido lá no outro, né? Que é um novo estilo de vida. E fez tanto sentido. Então, aqui no grupo, eu penso que eu mais aproveitei, assim, tudo da organização da Célia, a Fernanda, ela tem mais aquela coisa, não é organização, mas também ela sabe fazer mais as coisas, uma organização diferente, enquanto a Célia, no cronograma, ela é em outras coisas, ela é expert em outros pontos que eu também não tenho essa expertise, eu também não quero ter também. E a Thelma, enquanto mentora também, então a gente, eu acabei aproveitando, foi o que mais aproveita, que é aquela que chega em cima da hora, você fala, o que vocês estão fazendo aí? Não estou em casa, né? Então, assim, então, para mim, eu de verdade penso, se eu não tivesse engajada com vocês, não sei se eu teria terminado tudo, entende? Então, para mim, foi o que me deu aquela segurança que me fez também chegar até dezembro aqui, cumprindo né, os pontos que eu achei muito importantes. É isso, para mim foi o que deu mesmo uma segurança mesmo, digamos assim. Muito legal. Bom, para mim, gente, sinceramente, eu funciono em grupo só, sabe? Assim, eu sempre falo. Parceria, gente, pelo amor de Deus, quem quer ser meu sócio, quem não sei o que lá. Então, assim, eu funciono em grupo, entende? Porque, para mim, isso faz muito sentido, muito sentido. Minha oralzinha dá falta, assim, ela sente muita falta de pessoas, então ela precisa de muita gente. Então, assim, para mim, tanto é que, assim, de uma certa maneira, fui eu que juntei, né? Eu conheci as duas vizinhas aqui, conheci e era minha parceira que é do meu lado, né? Então, porque para mim isso faz muito, muito sentido. Muito. E fora que, assim, eu acho que na diversidade que a gente cresce, né? Então, por exemplo, igual a Inês está falando aí, eu falo, caraca, é a mesma coisa, assim, entendeu? Porque eu já entendi que é a mesma coisa. É só um jeito de falar, uma posição, mas é a mesma coisa. Olha a vida leve que o Pablo tem, entendeu? Olha, o cara faz o que ele quer, entendeu? Do jeito que ele quer. Então, é muito engraçado. No fundo, todo mundo está procurando a mesma coisa, né? Exato. Só que um linguajar diferente, negócio. Porque, por exemplo, quando eu conheci o Pablo, gente, ele fazia uma live que ele dava um soco naqueles negócios de ringue lá, naqueles negócios, sabe? Eu falei, você tá louco eu segui um ignorante desse, nossa, um troglodita, não vou seguir um negócio, porque é um amigo meu que me falou. Só que aí eu fui escutando o que ele falava, eu falava, caraca, tá falando meu... Aí eu tenho os outros mentores meus, né? Então, de repente, assim, que é uma outra vibe, realmente, é uma outra vibe, mas assim, ele tá falando, por exemplo, olha que engraçado, o Pablo fala mente, né? A mente dele, a mente para ele é a alma, a mente para ele é assim, a mesma que a alma.
Aí, você vai no Augusto Cury, ele fala, a mente é mentirosa. A mente, porque a mente, para ele, é o ego. Entendeu? Então, assim, é outro lugar. Mas é só o glossário, né? Sabe, aquela assim, só a palavra. Então, quando outro dia eu falei assim, para uma amiga minha, eu falei assim, tô quebrando tudo, eu vou botar terror, sei lá, alguma coisa, tô botando terror, alguma coisa. Ela falou assim, não, minha filha, não sei o que lá. Falei, filha, tô botando terror no vitimismo, tô botando terror no herói, tô botando terror na agressividade. Fica tranquila, eu não vou colocar, não vou o avião nas torres gêmeas lá e tal. Mas, assim, é só uma maneira de chamar a atenção, né? Então, eu falo, e isso eu vejo muito, por isso que eu gosto de grupo. Eu adoro grupo por causa disso, entendeu? Por quê? Porque eu falo assim, puta merda, olha lá, como que ela anda comigo? Por exemplo, eu falo isso da Célia, eu falo assim, como que ela consegue? Eu estou totalmente desorganizada, vamos embora. Claro que eu tenho minha mazoquinha também, minha mazoquinha, ela fica bem escondidinha, minhas listinhas tá ali, você entendeu? Ali. Eu vou na rádio, gente, para falar 10 minutos, eu levo colinha. Entendeu? Não falo nada daquilo lá, mas eu levo a cola, entendeu? Isso faz 3, 4 anos que eu já estou lá, entendeu? Mas o barato, entende? Assim, que lá tem uma outra pegada. Eu tenho que falar muito rápido e falar. Então, ali eu meio que qualquer coisa eu vou ler, porque senão, você sabe, eu fico devagando. Mas é um barato, assim, para mim, grupo. Realmente, eu acredito que nenhuma de nós 4, mesmo a Célia, né, aquela mazocona dela, a rigidona ali da Fer, eu acredito que nenhuma aqui teria vindo até o final, entendeu? Assim, ou estaria muito assim. É isso que parou. Hoje a gente escuta lá, né, tal. E eu, como eu, muitos cursos também, que eu parei, que era um curso que era bacana, mas eu parei, por quê? Porque não conseguia conversar com ninguém sobre. Você entende que nós fizemos aqui um compromisso. Então, nós aqui tínhamos que trocar figurinha. Então, por exemplo, se não viesse ninguém na live, nós estávamos treinando uma a outra. Né? Porque eu estava transbordando o que eu aprendi na semana, eu estava transbordando para a Fernanda, para a Célia e para a Inês, entendeu? Pelo menos 3 pessoas estavam aqui, entendeu? Então, é muito bacana. Grupo, para mim, tem uma força do caramba. Por isso que eu gosto de fazer os desafios mesmo. Eu fazia os desafios, por quê? Porque, cara, eu sei que uma fala de um ali incentiva o outro, que incentiva o outro. Então, grupo, para mim, faz muito sentido. Então, para mim, foi muito, muito leve. Sinceramente, assim, foi muito leve em relação ao nosso grupo. Para mim, foi muito leve. Eu não sei de vocês, porque, assim, nossa, eu imagino, né? Eu falo, meu Deus, a bicha lá botando as coisas. Mas, enfim, mas é um barato isso, assim, de grupo, para mim, eu gosto, inclusive, dessa diversidade, entendeu? Por quê? Porque eu aprendo com a Fernanda, eu aprendo com a Célia, eu aprendo com a Inês, entendeu? Por quê? Porque cada uma tem uma partícula, né, que forma o todo, né? Que forma o todo. Sim. E isso é muito bacana. Para mim, eu acredito e assino embaixo que é aquele assim, sozinho eu vou mais rápido, mas em grupo eu vou muito mais longe. Eu tenho certeza disso, entendeu? Assim, esse ano é um exemplo disso, né? Em grupo, nós estamos em dezembro. Tá vendo? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, sozinha eu peguei o livro do Pior Ano em uma semana, acho que foi, eu fiz tudo. Você entende que não tem consistência? Por quê? Porque eu comi um boi, é aquele negócio, comi um boi um dia só, entendeu? O boi eu como num ano, gente. É muito mais saudável, é muito mais, né? Divertido, é muito mais digestivo. Acho que boi também não é muito digestivo de qualquer jeito, mas enfim, todo mundo entendeu o exemplo, né? Para consolidar, né, o grupo, né, quando a gente tem um grupo, a gente tem uma força, né? Força, todo mundo
mundo vai junto, um apoia o outro, né? Um incentiva o outro a continuar, né? E assim, também, né, quando você está em grupo, a gente valoriza as habilidades de cada um. Quem é que consegue fazer cada coisa, né? A gente sempre perguntava. Um vai fazendo, o que é bom nisso, e faz. Também pensar junto, né? Quando a gente está em grupo, a gente pensa junto. Às vezes, eu colocava bastante dúvidas lá, eu tinha entendido de um jeito, colocava lá, as meninas esclareciam. Então, esclarece. E o choro? E o choro? Ah, meu Deus! Vamos falar os bastidores agora. Vamos falar os bastidores. Nossa! Vinha, os perrengues. Eu falava mais com os perrengues. Próxima semana, choro. Eu suor e lágrima, né, gente? A segurança de que a gente vai ter o apoio, né, para a gente continuar, a gente tem essa segurança. A parceria, né, porque a gente está lá em grupo, então tem uma parceria que não um vai acudindo o outro o tempo todo. A parceria, ela é constante. E a gente consegue transbordar no grupo, né? Um vai ensinando o outro o que sabe. Né? Entendi do meu jeito, talvez lá do jeito que eu ouvi na live do Pablo, eu não entendi. Mas alguém aqui me falando, eu entendo melhor, né? De outro jeito. Então, é muito bacana. A gente transborda no grupo, vai trocando aprendizados, experiências e vai praticando junto, né? E é muito bacana. E uma outra coisa também que foi muito bom para mim, estar em grupo, é que eu também achava, né, que eu tinha que dar conta de tudo. E aí, conversando com vocês, eu percebi que vocês também não davam conta de tudo. Então, não era só eu, né? Não era só comigo, né? Uma coisa que acontecia com todo mundo. Aí eu não me sentia mais estranha, né? Tipo, eu sou normal. Eu sou normal. Então, aí dá aquela baixa na expectativa. Então, o que a gente pode aprender em grupo é muito melhor, mais significativo, mais proveitoso e a gente consegue ir ao final. E assim, né, eu acho que já tá bom, se não deixar a gente fala sem parar, né? E assim, eu quero falar uma coisa. Sim. Eu aqui, ó. Euzinha, que não falei nada hoje. Que nunca falo nada, deixa eu falar. É o seguinte, gente. Nós estamos com essa proposta, né? O ano que vem, nós estamos com essa proposta de pegar na mão de vocês e levar para um outro nível. Então, assim, vão se preparando, vale a pena, nós passamos o ano inteiro, né, fazendo isso, e vale a pena a gente se dedicar. Nós estamos, né, com essa proposta, amanhã 5h30, live de novo, 12h30, de novo a live. Por quê? Porque a gente está colocando algumas pílulazinhas, né, para vocês experimentarem o que é um programa que é todos os dias, gotas de vida, né? O nosso é mais feminino, né? Assim, todo mais delicado, mais clean, gotas de vida, né? Que vai modificar. Gotinha, conta gota. A gente ficou pensando nessa coisa assim, doses homeopáticas, né? Uma gotinha por dia, só que no final do ano, cara, é uma explosão tão grande que assim, ó, a soma das partes, a soma das gotinhas é uma coisa que é muito maior que o todo, mas é muito maior, entendeu? Se você somar todas as gotinhas, o resultado vai ser muito maior. Então, é esse o convite que a gente faz para vocês. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, vai lá na bio de cada uma aqui, tem na bio, tudo começa em mim e venha para o grupo, porque nós já estamos, né, no esquenta aí e nós vamos propor isso para você para dia 1º de janeiro, a gente já botar o pé direito, entendeu? Assim, começar o ano, mas
não é arrebentando tudo, né? Abrindo tudo. Ó, nós fazemos mais, né? Direitinho. Abrindo tudo. O universo é o limite, ou não, né? Então é isso aí. Esse convite eu deixo para todo mundo aí. Esqueci alguma coisa? Não, é isso mesmo. Bom, então, para a gente finalizar, né? Nós só conseguimos chegar até aqui em grupo, né? Fazendo o que a gente tinha que ter feito, porque a gente confiou no Criador, né? Então, para a gente terminar, sem ele, né? Todos nós, né? Temos o mesmo pensamento, né? Sem ele, a gente não teria chegado até aqui, né? Então, para a gente terminar, um versículo, né? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, amém. 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 E a gente não pode deixar de falar de algumas pessoas que estão aqui com a gente, tipo a Lenira, a sogra, a Nilma. Várias pessoas que estiveram com a gente, a Sandra, né? Várias pessoas que a gente não pode. Cada vez que a gente estava no Insta diferente, então, né? Mas teve algumas pessoas que tiveram todas as quartas com a gente. Então a gente também fez muito sentido pra gente, porque aí a gente não se sentia sozinho só nas quatro, né? Então, ao invés de ser nós, enquanto parceiros, estávamos em 4, mas no mínimo a gente teve 8, 10, 11, 12, 15 pessoas durante todo o ano. Isso com certeza fez muita diferença e animava a gente a voltar, né? Voltar toda quarta. E a gente conta com essas pessoas para chamar mais um. Marca lá, mais 3, mais 4. Muito bem, nós não estamos querendo sair daqui, né? Demorou tanto para entrar, mas não estamos querendo sair daqui. E outra coisa, enquanto a gente entendia assim, que mas é pouca gente que ouve a gente, é pouca gente lá com a gente. Não, não é não. Quem está aqui, e a gente parte desse princípio sempre, quem está aqui é porque era para estar e que estava pronto para ouvir o que nós estávamos prontos para falar e está tudo certo. E está tudo bem, né? Com certeza. Com certeza. É isso aí, gente. Eu então, agradeço. A gente espera todo mundo lá. É isso aí. Beijo. E nós esperamos no e-mail. Beijo. Até amanhã, 5h30. Tchau. Tchau, tchau.